pessoal, eu vou comentar essa postagem do Mauro sobre as fronteiras, né? Ele está aí comentando que no universo não existe fronteiras, né? Da forma como eu compreendo, que eu visualizo, de fato, a única fronteira que existe no universo, ela é uma fronteira vibratória, né? É uma fronteira apenas por questões de vibração mesmo, né? Essa fronteira física, que nós estamos aqui no nosso planeta subdivididos, né, em raças, né, em nações, países, ela é própria dos sistemas controladores, né, que tem a ideia de divisas, dividir as pessoas, agrupar as pessoas, e dentro dessa ideia fomenta ainda uma outra ideia maior, né, que é a do preconceito, né, de incutir a ideia de que as pessoas estão separadas por conta de raças, cor de pele, cor de cabelo, formato de corpo, tamanho, enfim. Ela é uma ideia que tem com a intenção de incutir nas pessoas esses sentimentos separatistas, né? Em que cada um tem que buscar o seu grupo e conquistar a interação com outros grupos, né? Por merecimento, ou se, por exemplo, a gente observa, né, que países que a população é mais tranquila, mais cordata, e são mais facilmente controlados e conquistados, né, se tornam países abandonados, como, por exemplo, alguns países africanos, né, que a gente observa que são até hoje colocados à margem. Essa ideia de bandeiras, hino, nacionalistas, né, ela tem essa intenção, né, de que as pessoas fomentem nas suas vidas, nas suas culturas, a ideia de que elas precisam pensar que as pessoas não são células de um mesmo corpo, né? Que não são do universo afora. A única coisa que separa os grupos, né? São a questão dos orbes, por conta de cada potencialidade energética em que elas estão agrupadas, né? Mas isto não significa que as pessoas não possam visitar outros orbes de outras potências, fazer acesso para conhecimento, para interação, né? A única situação é que seres que não pertencem àquela energia, aquela grade energética, eles não conseguem permanecer por muito tempo dentro de uma grade energética a qual não pertencem, né? Por conta de configuração mesmo. Aquilo que eu venho dizendo há algum tempo, esses dias atrás aí, eu venho falando sobre essa questão da configuração, que a gente precisa exercitar o nosso olhar para esse ponto, né? Entender que tudo no universo funciona dentro de grades energéticas, né? E as configurações dos corpos, né, desses habitantes de cada orbe, ele é compatível com a grade energética, né, desses locais, desses orbes, né?
Isso não funciona como um ponto de preconceito, um ponto de separação, não. É apenas uma questão de estar situando cada grupo dentro de uma esfera evolutiva, não é? Porque nós estamos evoluindo, nós estamos buscando a expansão de consciência, buscando uma expansão da grade energética do nosso corpo físico, né? E dos outros corpos que a gente também acompanha, né? Mas essa ideia no campo mais denso, né? Então, numa densidade como o nosso planeta Terra, as pessoas têm uma ideia egoísta, né? De pertencimento, bairrista, né? De proteger a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, né? E separando de outros pontos, não entendendo que cada um precisa do outro, cada um faz parte de um todo, né? Essa ideia, quando modificada, quando o preconceito cai por terra, quando a ideia de que o que eu fizer para um não vai prejudicar o outro, né? O que o outro fizer para mim vai prejudicar a ele próprio. Essas ideias, né? Que precisam ser modificadas, ser reestruturadas, ser banidas até, dependendo da potencialidade dos nossos pensamentos. Mas as divisas, né? Elas são existentes dependendo do ponto de vista de cada um se encontra, né? Dependendo como cada um entende as interações, né? Quanto mais evoluído o povo, quanto mais houver expansão de consciência, mais as pessoas se aproximam da verdade de que nós somos células de um mesmo corpo, né? Quanto mais essa consciência ela se encontra presente no pensamento de um ser, mais ele compreende que as forças se interagem o tempo todo. Embora seja possível, né? Um corpo iluminado, que já tenha uma expansão conquistada de consciência, é permitido que possa visitar, né, conhecer todos os pontos desse universo, né? Porque nesse campo não há fronteira, né? Agora a questão toda é permanecer dentro de um local em que os seus corpos, né, não estejam configurados para se abastecer, né? Porque a energia que alimenta os nossos corpos, ela é única, ela vem de uma única fonte, mas ela é distribuída, redistribuída por dimensões, por camadas dimensionais, né? Por configuração de cada orbe, né? A quantidade de energia compatível. A gente tem que pensar em termos bem simples, né? Se a gente tem um capacitor, né, de energia em qualquer aparelho, né? E que você, por exemplo, você tem um aparelho que tem a capacidade de trazer uma energia até 110 volts, aí você liga numa tomada 220, o que acontece? Ele queima, ele explode. Então, há uma sobrecarga de energia, né, que acaba prejudicando esse formato, né, de energia se adaptar, né, a um campo maior. É nesse sentido que eu venho falando sobre sobrecargas de energia, né, em trabalhos de energia, sobrecargas, que é possível acontecer, né, como também a defasagem, que já é um outro aspecto aí, que eu não vou falar. Mas exercitar esse pensamento
essa compreensão é fundamental para a gente se perceber dentro dessas energias que se aproximam da gente, que tende a cada vez mais ocorrer essas apresentações de energia, e até para a gente compreender se é possível ou não que seres de luz cheguem aqui no nosso planeta, desde formato físico, que seria uma transmutação de energia, e permanecer dentro de um orbe como este. Né? Nesse ponto que eu venho dizendo, que a gente precisa pensar um pouco, raciocinar, e até que ponto é possível, né? Seres que estão configurados de uma grade energética muito acima da nossa. Vamos falar para encerrar, é que nós precisamos exercitar o nosso pensamento, não é? Cada dia um pouco, em perceber que o universo, ele não pensa como nós, não é? O universo não tem essa informação, só essa informação que nos tolhe, que nos prende, que nos categoriza, que nos torna tão presos a conceitos e preconceitos que, na verdade, não existem e que só existem no nosso campo de visão, não é? Eu intermedio essas palavras, esses pensamentos, trago essa reflexão, não é? Como um aspecto que vem de um campo de luz, né? Siriano, que são os meus contatos, né? Tudo é feito de forma muito gradativa, muito tênue, muito mais singelo possível, não é? Para que a gente consiga, aos poucos, ter alguns entendimentos que são fundamentais, né? Para a gente poder transpor alguns limites, tá bom?